Você sabia que o seu nariz pode estar tentando te avisar sobre algo muito sério? E você provavelmente está ignorando? Não estou falando de cheiro de fumaça ou de comida estragada. Estou falando de um sinal silencioso, quase invisível, que pesquisadores do mundo inteiro já confirmaram. A perda gradual do olfato pode ser um dos primeiros avisos de que o Alzheimer está começando a se desenvolver no cérebro. Anos, às vezes décadas, antes dos primeiros lapsos de memória aparecerem. O Alzheimer afeta mais de 1,7 milhão de brasileiros hoje, e esse número deve triplicar até 2050. É a doença que mais aterra famílias inteiras, porque ela não rouba só a memória, ela rouba a pessoa. E o que é mais cruel nisso tudo? A maioria dos casos só é diagnosticada quando o cérebro já perdeu uma quantidade enorme de neurônios. Quando os sintomas clássicos aparecem, boa parte do estrago já foi feito. Mas existe uma janela, uma oportunidade real de agir antes. E ela pode estar bem debaixo do seu nariz, literalmente. Neste vídeo, você vai entender o que a ciência descobriu sobre a conexão entre o olfato e o Alzheimer, quais sinais seu próprio nariz pode já estar mandando agora, e o que você pode fazer de forma prática para proteger o seu cérebro. Se você tem mais de 40 anos, se tem um pai, uma mãe ou um familiar idoso em casa, ou simplesmente se preocupa com a sua saúde no longo prazo, esse conteúdo foi feito para você. Antes de continuar, já vou te pedir um favor. Se você achar que essa informação pode ajudar alguém que você ama, compartilha esse vídeo agora. Pode ser que você esteja salvando uma vida sem nem perceber. E se inscreva no canal, porque aqui a gente fala de saúde de verdade, com ciência, sem alarmismo e sem enrolação. O que a ciência descobriu sobre o nariz e o Alzheimer? Durante muitos anos a medicina tratou a perda de olfato como um problema menor. Algo que acontecia com a gripe, com rinite, com a idade avançada. Um incômodo, mas nada grave. Até que pesquisadores começaram a perceber um padrão perturbador. Pessoas que desenvolviam Alzheimer relatavam, anos antes do diagnóstico, que as coisas tinham perdido o cheiro. O café da manhã não cheirava mais tão bem. O perfume favorito parecia mais fraco. O cheiro de terra molhada depois da chuva, que antes era tão marcante, havia sumido quase completamente. Isso não era coincidência. Era um dado clínico sendo repetido em estudo após estudo ao redor do mundo. Uma das pesquisas mais importantes nessa área foi publicada pelo Rush University Medical Center, em Chicago, acompanhando mais de 1.000 idosos por vários anos. O resultado foi contundente. Pessoas com dificuldade de identificar odores comuns tinham risco significativamente maior de desenvolver comprometimento cognitivo e Alzheimer nos anos seguintes. A perda do olfato não era consequência da doença, ela vinha antes. Mas por que o olfato? O que o nariz tem a ver com a memória e com a demência? A resposta está na anatomia do cérebro. O nervo olfativo, o nervo responsável por captar e transmitir os cheiros, tem uma característica única entre todos os nervos do corpo humano. Ele se conecta diretamente ao hipocampo e à amígdala, que são exatamente as regiões cerebrais responsáveis pela memória, pelas emoções e pelo aprendizado. São também as primeiras regiões destruídas pelo Alzheimer. Isso significa que quando as placas de proteína beta-amiloide, a principal marca registrada do Alzheimer, começam a se acumular no cérebro, elas atacam primeiro essas regiões, e o nervo olfativo, por estar tão intimamente conectado a elas, começa a falhar antes de qualquer outro sistema. É como se o nariz fosse o canário na mina de carvão, o primeiro a sentir que algo está errado. Outro dado que impressionou a comunidade científica veio de estudos de neuroimagem, que mostraram que a redução no volume do bulbo olfativo, a estrutura cerebral que processa os cheiros, é detectável em exames de ressonância magnética em pessoas que ainda não apresentam nenhum sintoma cognitivo. Ou seja, o cérebro já está mudando e o olfato já está sendo comprometido, enquanto a pessoa ainda lembra de tudo perfeitamente, ainda trabalha, ainda dirige, ainda parece completamente bem. Isso muda completamente a forma como precisamos olhar para esse sinal. A perda do olfato não é frescura de idoso, não é só rinite.
Não é besteira. Em certos contextos, ela pode ser o aviso mais precoce que o corpo é capaz de dar sobre uma das doenças mais devastadoras da medicina moderna. E o mais importante, diagnosticado cedo, o avanço pode ser retardado. A qualidade de vida pode ser preservada por muito mais tempo. Famílias podem se preparar. Tratamentos podem ser iniciados na janela onde eles realmente fazem diferença. É por isso que esse assunto importa. E é por isso que você precisa prestar atenção no que o seu nariz está tentando te dizer. Porque o olfato é o primeiro sentido a ser afetado. Se você parar para pensar em todos os sentidos humanos, visão, audição, tato, paladar e olfato, talvez o olfato seja o que a maioria das pessoas menos valorizaria perder. A gente acha que consegue viver bem sem sentir cheiros. Mas a ciência mostra que essa visão está completamente errada. E quando se trata do Alzheimer, o olfato não é apenas mais um sentido. Ele é a porta de entrada para entender o que está acontecendo dentro do cérebro décadas antes de qualquer diagnóstico. Para entender por que o olfato é o primeiro a ser afetado, você precisa entender uma coisa fundamental sobre como ele funciona e por que ele é radicalmente diferente de todos os outros sentidos. Quando você enxerga algo, o sinal visual percorre um caminho longo até chegar ao cérebro, passando por várias estações de processamento. O mesmo acontece com o som e com o tato. Existe uma espécie de filtro, uma camada de proteção entre o estímulo externo e as regiões mais profundas do cérebro. Com o olfato, isso não existe. As moléculas de odor entram pelo nariz, ativam os receptores olfativos, e o sinal vai direto, sem escalas, sem filtros, para o hipocampo e para a amígdala. É a linha direta mais curta que existe entre o mundo exterior e o cérebro profundo. Essa conexão direta é o que torna o olfato tão poderoso em termos de memória. É por isso que o cheiro de um bolo assando pode te transportar instantaneamente para a cozinha da sua avó quando você tinha 8 anos. Nenhum outro sentido tem esse poder com tanta intensidade, porque nenhum outro sentido tem esse acesso direto às regiões da memória. Mas essa mesma característica que torna o olfato tão especial é também o que o torna tão vulnerável. Quando o Alzheimer começa a agir, ele não aparece de forma aleatória no cérebro. Ele segue um caminho bastante previsível, que os pesquisadores já mapearam com bastante precisão. E esse caminho começa exatamente nas regiões onde o nervo olfativo chega, o hipocampo e o córtex entorrinal, uma área adjacente fundamental para a consolidação da memória. As placas de proteína beta-amiloide e os emaranhados de proteína tau, as duas marcas patológicas do Alzheimer, se depositam nessas regiões anos, às vezes mais de uma década, antes dos sintomas cognitivos aparecerem. E conforme esses depósitos se acumulam, as células nervosas nessa região vão sendo danificadas e destruídas. O nervo olfativo, que depende diretamente da integridade dessas estruturas, começa a funcionar mal. O sinal dos cheiros chega, mas o cérebro não consegue mais processá-lo com a mesma eficiência. O resultado prático disso é sutil no começo. A pessoa não acorda um dia sem sentir nenhum cheiro. Não é assim. O processo é gradual, lento e traiçoeiro. Primeiro, os cheiros mais delicados começam a parecer menos intensos. Depois, aromas que antes eram inconfundíveis ficam difíceis de identificar. A pessoa sente que tem algum cheiro, mas não consegue dizer exatamente qual é. Com o tempo, a dificuldade aumenta, até que alguns odores desaparecem completamente. E aqui está um detalhe que poucos sabem. Existe uma diferença clínica importante entre a perda de olfato causada pelo envelhecimento normal e aquela associada ao Alzheimer. Com o envelhecimento, a percepção dos cheiros diminui de forma relativamente uniforme. Já no Alzheimer, estudos mostram que os odores associados à memória autobiográfica, aqueles cheiros carregados de emoção e história pessoal, são os primeiros a desaparecer. O perfume que você usou por 30 anos começa a parecer estranho. O cheiro da casa onde você cresceu já não evoca nada.
Isso acontece porque é exatamente a ponte entre o olfato e a memória emocional que está sendo destruída primeiro. Pesquisadores da Universidade de Columbia desenvolveram um teste simples chamado UPSIT, University of Pennsylvania Smell Identification Test, capaz de avaliar a capacidade de identificar 40 odores diferentes. Em estudos longitudinais, pessoas que pontuaram mal nesse teste tinham probabilidade significativamente maior de desenvolver Alzheimer nos anos seguintes, mesmo sem apresentar qualquer queixa de memória no momento do teste. O olfato estava avisando o que o restante do cérebro ainda não havia revelado. Compreender isso é libertador, porque significa que existe um sinal precoce acessível, identificável e que pode ser avaliado. Não precisa de equipamento caro. Não precisa de exame invasivo. O seu nariz, no dia a dia, já está fornecendo informações preciosas sobre a saúde do seu cérebro. A questão é saber ouvir esses avisos. E é exatamente isso que o próximo capítulo vai te ensinar. Os sinais que seu nariz já pode estar mandando agora, chegou o momento mais prático desse vídeo até aqui. Porque de nada adianta saber que o olfato é o primeiro sentido afetado pelo Alzheimer se você não sabe reconhecer os sinais no dia a dia. E o grande problema é que esses sinais são sutis, aparecem devagar, e a maioria das pessoas simplesmente os atribui ao cansaço, à idade ou a uma rinite que nunca passa. É exatamente essa normalização que deixa o aviso passar despercebido por anos. Vou te apresentar os principais sinais relacionados ao olfato que merecem atenção. Não para te assustar, mas para te armar com informação. Porque reconhecer cedo é a única forma de agir cedo. O primeiro sinal é a dificuldade de identificar cheiros familiares. Não estamos falando de não conseguir distinguir dois perfumes parecidos. Isso qualquer pessoa pode ter dificuldade. Estamos falando de não reconhecer o cheiro do café sendo passado na sua própria cozinha. De sentir o cheiro de algo queimando e não conseguir identificar de onde vem. De estar perto de um jardim florido e perceber que as flores simplesmente não cheiram mais como antes. Quando um cheiro que fazia parte da sua vida por décadas começa a parecer vago ou irreconhecível, isso é um sinal que merece atenção. O segundo sinal é a perda do prazer em comer. Esse é um dos mais subestimados. O paladar e o olfato trabalham juntos de forma inseparável. Cerca de 80% do que percebemos como sabor vem, na verdade, do olfato. Quando o olfato começa a falhar, a comida perde a graça. A pessoa começa a reclamar que a comida está sem gosto, que nada tem mais sabor, que os alimentos que ela adorava parecem todos iguais. Familiares frequentemente interpretam isso como birra ou seletividade alimentar, quando na verdade pode ser um sinal neurológico importante. Se alguém próximo a você passou a comer com indiferença, a reclamar que a comida não tem mais sabor, ou a perder interesse nas refeições, preste atenção. O terceiro sinal é a confusão entre odores. A pessoa começa a misturar cheiros, identificando um pelo outro. Sente cheiro de doce quando está perto de algo salgado. Acha que o leite azedou quando ele está fresco. Confunde o cheiro de limpeza com o cheiro de comida. Esse fenômeno acontece porque o cérebro, ao tentar processar os sinais olfativos com neurônios danificados, comete erros de interpretação. É como tentar ouvir uma música com a gravação corrompida. O som chega, mas distorcido. O quarto sinal é não perceber mais odores fortes ou desagradáveis. Esse é particularmente importante do ponto de vista de segurança. Pessoas com comprometimento olfativo precoce frequentemente deixam de perceber cheiro de gás, de fumaça, de alimentos estragados ou de produtos químicos perigosos. Isso não é apenas um sinal de alerta neurológico. É um risco real e imediato no dia a dia. Se você ou alguém da sua família passou a não reagir a cheiros que normalmente incomodam qualquer pessoa, isso precisa ser investigado. O quinto sinal é a oscilação na intensidade dos cheiros. Em alguns casos, especialmente nas fases mais iniciais, o problema não é a ausência do cheiro, mas a inconsistência. Um dia a pessoa sente tudo normalmente, no outro dia os cheiros parecem distantes ou apagados. Ela pode até achar que está com um resfriado chegando, mas o resfriado nunca vem.
Essa variação, que parece banal, pode ser o reflexo de um processo neurológico que ainda não se instalou completamente, o que significa que ainda existe uma janela importante para agir. Agora, uma ressalva fundamental que eu preciso fazer. A perda de olfato, por si só, não é um diagnóstico de Alzheimer. Existem outras causas: rinite crônica, sinusite, pólipos nasais, sequelas da Covid-19, uso prolongado de certos medicamentos e até deficiência de zinco podem afetar o olfato. A diferença está no contexto. Quando a perda de olfato não tem uma causa nasal óbvia, quando persiste por meses sem melhora, quando aparece acompanhada de outros sinais que vamos ver no próximo capítulo, aí o quadro começa a pedir investigação neurológica com mais urgência. A pergunta que você precisa se fazer agora é simples. Quando foi a última vez que você realmente prestou atenção nos cheiros ao seu redor? Teste você mesmo. Feche os olhos e tente identificar 5 cheiros diferentes na sua casa hoje. Peça para alguém próximo fazer o mesmo. Esse exercício simples pode revelar mais do que você imagina. Outros sinais precoces que aparecem junto com a perda do olfato. O olfato é o sinal mais estudado e mais específico quando falamos de Alzheimer precoce. Mas o cérebro raramente envia apenas um aviso. Ele manda vários ao mesmo tempo, em sistemas diferentes, e a maioria das pessoas interpreta cada um deles de forma isolada. Atribui ao estresse, à idade, ao trabalho, ao cansaço acumulado. O problema é que quando você olha para esses sinais juntos, o quadro que se forma é muito mais difícil de ignorar. O primeiro sinal que frequentemente aparece ao lado da perda do olfato é a alteração no sono, especialmente um fenômeno chamado transtorno comportamental do sono, REM. Em condições normais, durante a fase REM do sono, aquela fase profunda onde os sonhos acontecem, o corpo fica praticamente paralisado. É um mecanismo de proteção para que você não saia correndo pela casa enquanto sonha que está sendo perseguido. Mas em pessoas nos estágios iniciais do Alzheimer e de outras doenças neurodegenerativas, esse mecanismo falha. A pessoa começa a agir os sonhos fisicamente. Grita, chuta, bate, cai da cama, fala alto durante a noite. Parceiros de cama frequentemente relatam episódios assustadores que a própria pessoa não lembra no dia seguinte. Estudos mostram que esse distúrbio pode anteceder o diagnóstico de doenças neurodegenerativas em até 10 anos. 10 anos de janela. É um tempo enorme para agir. O segundo sinal é a dificuldade com tarefas que exigem planejamento sequencial. Não estamos falando de esquecer onde colocou as chaves. Isso acontece com todo mundo. Estamos falando de dificuldade em executar tarefas que a pessoa fazia de forma automática por décadas. Preparar uma receita que ela sempre fez e se perder nos passos. Pagar uma conta e não conseguir organizar a sequência de ações necessárias. Planejar uma viagem simples e ficar confuso com a ordem das coisas. O córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e pela execução sequencial, começa a ser afetado ainda nas fases iniciais. E esse tipo de dificuldade sutil é frequentemente o primeiro sinal cognitivo percebido pelos próprios familiares. O terceiro sinal é a mudança de personalidade e humor que não tem uma causa emocional óbvia. A pessoa que sempre foi tranquila começa a ficar irritada com facilidade. Alguém que era sociável passa a se isolar progressivamente, sem um motivo claro. A apatia, aquela falta de iniciativa, de entusiasmo, de vontade de fazer coisas que antes davam prazer, é um dos sintomas neuropsiquiátricos mais precoces do Alzheimer e, ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. A família acha que é depressão. O médico trata como depressão. Mas quando a apatia não responde ao tratamento convencional e aparece junto com outros sinais neurológicos, ela precisa ser investigada de outra forma. O quarto sinal é a dificuldade com a percepção espacial e orientação. A pessoa começa a se perder em lugares conhecidos, erra o caminho para a padaria que frequenta há 20 anos. Tem dificuldade em estacionar o carro em vagas que antes fazia de olhos fechados. Passa a sentir desorientação em ambientes com muita informação visual, como shoppings,
ou supermercados movimentados. O lobo parietal, responsável pela orientação espacial, é uma das regiões afetadas precocemente, e esses erros de navegação que parecem simples distração podem ser sinais neurológicos importantes. O quinto sinal é a dificuldade em encontrar palavras durante a conversa. Todo mundo já teve aquele momento de "a palavra está na ponta da língua". Mas quando isso começa a acontecer com frequência, em palavras simples do cotidiano, no meio de frases comuns, e a pessoa começa a substituir palavras que esqueceu por descrições vagas, chamar o controle remoto de "aquele negócio da televisão", por exemplo, esse padrão merece atenção. A linguagem é processada em regiões cerebrais que também são afetadas precocemente. E a dificuldade crescente em nomear objetos e pessoas conhecidas é um sinal clínico reconhecido. A chave para entender esse capítulo é a seguinte: nenhum desses sinais, isoladamente, confirma nada. Uma noite mal dormida não é Alzheimer. Esquecer uma palavra não é demência. Mas quando 2, 3 ou mais desses sinais aparecem juntos, especialmente acompanhados da perda gradual do olfato, o conjunto forma um padrão que precisa ser levado a um profissional de saúde. Não amanhã. Não quando piorar. Agora. E é exatamente sobre isso que o próximo capítulo vai falar. O que fazer de forma prática quando você reconhece esses sinais em você ou em alguém que ama? O que fazer se você identificou esses sinais? Reconhecer os sinais é o primeiro passo, mas reconhecer e não agir é quase tão ruim quanto não reconhecer. E é aqui que muita família erra. Fica na dúvida, adia a consulta, espera piorar para ter certeza. O problema é que no Alzheimer, esperar piorar para ter certeza significa desperdiçar exatamente a janela onde a medicina pode fazer mais diferença. Então vamos falar de forma direta e prática sobre o que fazer a partir do momento em que você identificou esses sinais. O primeiro passo é registrar o que está acontecendo antes de ir ao médico. Isso parece simples, mas faz uma diferença enorme na qualidade da consulta. Anote há quanto tempo os sintomas estão presentes, com que frequência acontecem e se estão piorando progressivamente. Registre episódios específicos, não apenas "ele está esquecendo as coisas", mas "na terça-feira, ele não reconheceu o cheiro do almoço que fez por 30 anos", ou "ela se perdeu no caminho para a farmácia que fica a 2 ruas de casa". Quanto mais concreto e específico for o relato, mais ferramentas o médico terá para avaliar o quadro com precisão. Leve esse registro escrito para a consulta. O segundo passo é escolher o médico certo para essa primeira avaliação. Muita gente vai direto ao neurologista, o que não está errado, mas nem sempre é necessário como primeiro passo. O geriatra, médico especializado em saúde do idoso, é frequentemente o profissional mais indicado para essa avaliação inicial, especialmente em pessoas acima de 60 anos, porque ele avalia o conjunto da saúde do paciente de forma integrada. Em pessoas mais jovens, o clínico geral ou o neurologista são boas portas de entrada. O importante é não ficar procurando o médico perfeito como desculpa para adiar. Qualquer um desses profissionais pode iniciar a investigação. O terceiro passo é entender quais avaliações podem ser solicitadas. O médico provavelmente vai começar com testes cognitivos simples, feitos no próprio consultório, como o mini-exame do estado mental, ou o MoCA, Montreal Cognitive Assessment, que avaliam memória, atenção, linguagem e orientação espacial em poucos minutos. Em paralelo, exames de sangue básicos são fundamentais para descartar causas tratáveis que imitam os sintomas do Alzheimer, como hipotireoidismo, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D e anemia. Essas condições são surpreendentemente comuns e, quando tratadas, podem reverter completamente o quadro cognitivo. Por isso, antes de qualquer conclusão mais grave, essas causas precisam ser descartadas. Se os exames iniciais indicarem necessidade de investigação mais aprofundada, o próximo nível inclui exames de neuroimagem. A ressonância magnética do crânio permite visualizar o volume das estruturas cerebrais, incluindo o hipocampo
e o bulbo olfativo e identificar sinais de atrofia precoce. Em casos mais específicos, o PET scan com marcadores de amiloide consegue detectar o acúmulo das placas características do Alzheimer, mesmo antes dos sintomas cognitivos se instalarem completamente. É uma das ferramentas de diagnóstico precoce mais poderosas disponíveis hoje, embora ainda de acesso limitado no Brasil pelo custo elevado. O quarto passo é não ir à consulta sozinho. Esse ponto é mais importante do que parece. O acompanhante, seja cônjuge, filho ou irmão, frequentemente percebe detalhes que o próprio paciente não nota ou minimiza. O médico precisa ouvir as duas perspectivas. Além disso, em caso de diagnóstico mais sério, ter alguém de confiança presente garante que as informações sejam absorvidas e lembradas corretamente, porque a carga emocional de uma notícia dessas pode comprometer a capacidade de processar tudo o que é dito na consulta. O quinto passo, e talvez o mais libertador, é entender o que o diagnóstico precoce realmente significa. Muitas pessoas evitam investigar por medo do que podem descobrir. Mas essa lógica está completamente invertida. Diagnosticado nos estágios iniciais, o Alzheimer pode ser tratado com medicamentos que retardam significativamente a progressão da doença. O paciente tem tempo para participar das decisões sobre o próprio tratamento e cuidado. A família tem tempo para se organizar, buscar apoio especializado e garantir a melhor qualidade de vida possível, pelo maior tempo possível. Ignorar os sinais não impede a doença, apenas garante que ela seja encontrada quando já avançou demais para ser contida de forma eficaz. Se você chegou até aqui e reconheceu algum desses sinais em você ou em alguém próximo, não deixe esse vídeo acabar sem marcar uma consulta. Não precisa ser hoje à noite, mas precisa ser essa semana. Esse pode ser o gesto mais importante que você faz pela saúde do seu cérebro, ou pelo futuro de quem você ama. Hábitos que protegem o cérebro e preservam o olfato. Chegamos ao capítulo que muita gente está esperando desde o início do vídeo, porque saber os sinais de alerta é essencial. Mas saber o que fazer para proteger o cérebro é o que transforma a informação em mudança real de vida. E a boa notícia é que a ciência, nas últimas 2 décadas, acumulou evidências sólidas de que o estilo de vida tem um impacto direto e mensurável no risco de desenvolver Alzheimer. Não é papo de autoajuda. É a neurociência aplicada ao dia a dia. O primeiro hábito é o exercício físico aeróbico regular. E ele merece o primeiro lugar porque as evidências são simplesmente avassaladoras. Estudos publicados no Journal of Alzheimer's Disease mostram que pessoas que praticam pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana, o equivalente a 30 minutos 5 vezes por semana de caminhada em ritmo moderado, apresentam volume hipocampal significativamente maior do que sedentários da mesma idade. O exercício aeróbico estimula a produção de uma proteína chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que age literalmente como um fertilizante para os neurônios, estimulando o crescimento de novas conexões e protegendo as existentes. Não é necessário correr maratona. Uma caminhada diária consistente já produz esse efeito. O que não pode é a inatividade crônica, que está associada a um risco até 40% maior de desenvolver demência. O segundo hábito é a alimentação neuroprotetora. E aqui o padrão mais estudado e com maior respaldo científico é a dieta mediterrânea, ou sua variação desenvolvida especificamente para o cérebro, chamada dieta MIND. Ela prioriza vegetais folhosos verde escuros como couve, espinafre e rúcula, que são ricos em vitamina K, folato e luteína, nutrientes diretamente associados à preservação cognitiva. Frutas vermelhas, morango, mirtilo, amora, contêm flavonoides que reduzem o estresse oxidativo nos neurônios. O azeite de oliva extra virgem, consumido regularmente, está associado à redução do acúmulo de proteínas beta-amiloide no cérebro. Peixes gordurosos como sardinha e salmão fornecem ômega 3 em quantidade suficiente para ter efeito anti-inflamatório cerebral mensurável. O que se deve reduzir é igualmente claro. Açúcar refinado,
ultraprocessados e gorduras trans promovem inflamação sistêmica que acelera a neurodegeneração. O terceiro hábito é a estimulação cognitiva contínua. E aqui vai um detalhe importante que muita gente não sabe. Não basta fazer qualquer atividade mental. O que protege o cérebro é o aprendizado de algo genuinamente novo e desafiador. Palavras cruzadas e sudoku têm valor, mas se você já os faz há anos, o cérebro se adaptou e o estímulo diminuiu. O que realmente constrói o que os neurocientistas chamam de reserva cognitiva, uma espécie de capacidade extra do cérebro que retarda o aparecimento dos sintomas, mesmo quando a doença já começou a se desenvolver. É aprender um instrumento musical novo, estudar um idioma diferente, aprender a cozinhar uma culinária completamente desconhecida, ou qualquer atividade que coloque o cérebro em território genuinamente desconhecido. Quanto maior a reserva cognitiva construída ao longo da vida, mais tempo o cérebro consegue funcionar bem, mesmo sob ataque da doença. O quarto hábito é o sono de qualidade, e não apenas quantidade. Dormir bem não é luxo, é higiene cerebral no sentido mais literal possível. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema chamado sistema linfático, que funciona como uma lavagem noturna, removendo resíduos metabólicos acumulados durante o dia, incluindo as proteínas beta-amiloide, exatamente as mesmas que formam as placas do Alzheimer. Uma única noite de sono ruim já eleva os níveis de amiloide no cérebro de forma mensurável. Privação crônica de sono, ao longo de anos, compromete seriamente esse mecanismo de limpeza. 7 a 8 horas de sono de qualidade por noite não é recomendação de bem-estar. É proteção neurológica ativa. O quinto hábito é a manutenção da vida social ativa. Isso pode parecer surpreendente, mas o isolamento social está entre os fatores de risco modificáveis mais potentes para o Alzheimer, comparável em impacto ao sedentarismo e à hipertensão não tratada. Interações sociais complexas, conversas com múltiplas pessoas, a necessidade de interpretar emoções, adaptar o discurso e manter o fio de uma narrativa compartilhada, tudo isso exige um nível de processamento cerebral que nenhum aplicativo de treino cognitivo consegue replicar. Pessoas com redes sociais ativas e relacionamentos significativos têm risco consideravelmente menor de desenvolver demência. Se você está se isolando progressivamente, isso precisa ser revertido, não apenas pela saúde emocional, mas pela saúde do seu cérebro. E por último, um hábito específico para preservar o olfato: a estimulação olfativa intencional. Pesquisadores da Universidade da Califórnia publicaram um estudo fascinante mostrando que idosos que foram submetidos a um protocolo de estimulação olfativa, exposição diária e deliberada a diferentes aromas por 2 minutos cada, apresentaram melhoras significativas na memória e nas funções cognitivas em comparação ao grupo controle. O nervo olfativo tem uma capacidade única de regeneração entre os nervos cranianos, e estimulá-lo ativamente parece contribuir para manter essa via neural funcionando. Na prática, isso pode ser feito com óleos essenciais, ervas aromáticas frescas, especiarias e alimentos com aromas marcantes, prestando atenção consciente e deliberada ao ato de cheirar, em vez de fazer isso no piloto automático. Chegamos ao fim desse vídeo, e eu espero genuinamente que você saia daqui olhando para o seu nariz de uma forma completamente diferente. Não como um detalhe do rosto, mas como um instrumento de monitoramento da sua saúde cerebral, um dos mais precoces e mais acessíveis que a medicina conhece hoje. Se esse vídeo te ajudou, compartilha agora com alguém que você ama, um filho que mora longe e está preocupado com os pais, um amigo que comentou que está esquecendo as coisas, um casal que nunca parou para falar sobre esse assunto. Esse compartilhamento pode mudar a trajetória de saúde de alguém, e você nunca vai saber até fazer. Deixa aqui nos comentários: você ou alguém próximo já percebeu algum desses sinais? Compartilhe a sua experiência. Você pode estar ajudando outra pessoa que está lendo os comentários agora e não tem coragem de falar sobre isso. Se inscreva no canal,
Ative o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Cuide do seu cérebro como se ele fosse o bem mais precioso que você tem. Porque ele é.